Graça e paz, um bom dia. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando aí as indicações de leitura do Antigo Testamento, 1 Samuel dos capítulos 7 ao 10, onde você vai estar lendo, e no Novo Testamento começamos hoje a leitura do incrível evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho, vai falar sobre a vida de Jesus Cristo, vai trazer alguns detalhes que só ele fala. Muitas outras coisas os evangelistas Marcos e Lucas também vão falar, mas está diante de nós para começar a genealogia de Jesus. E ele deixa muito claro que essa genealogia quer mostrar que Jesus ele é filho de Davi, filho de Abraão, aqueles aos quais Deus fez a promessa de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, e do trono de Davi nasceria aquele que regeria todas as nações. E é isso que acontece. Mas sempre que leio esta genealogia, salta aos olhos as mulheres que aqui aparecem. Vamos lembrar que naquela época em que esse evangelho está sendo escrito, as mulheres não entravam nem nas contagens. Mulheres e crianças não eram mulheres e crianças primeiro, eram mulheres e crianças por último. Elas não eram contadas nem ali quando se coloca as classificações, esse tipo de coisa dentro da palavra. E era uma cultura complicada, difícil, e elas estão ali. Mas na genealogia de Jesus aparece as que nós classificaríamos como aquelas que deveriam ter ficado escondidas. Por exemplo, no versículo 3 fala que Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar é aquela que era a nora dele, mas ela se faz de prostituta para poder ter um filho, já que os outros 2 filhos dele tinham morrido, e o terceiro ele não entrega para ela, como é o costume, como ali era o costume naquela época em que Judá ele vivia. Mas isso não estava acontecendo, e nós vamos ver que ela toma uma posição, e ali Deus a abençoa a ponto de ela entrar aqui na genealogia de Jesus. No versículo 5 são citadas outras 2 mulheres, Raabe e Ruth. Então ele fala que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este, ou seja, Boaz, de Ruth gerou a Obed. Raabe era aquela prostituta que vivia ali na cidade de Jericó. Quando o povo estava entrando na terra prometida, ela deu ali guarida para os espias e foi poupada por causa daquilo. Ela é citada em vários lugares na palavra de Deus. E Ruth era ninguém mais, ninguém menos do que uma estrangeira. Ela não era do povo de Israel, mas entra ali também, tem um livro com o seu próprio nome, e ela também vai entrar aqui na genealogia de Jesus. E por último, aqui no versículo 6, é interessante que o nome dela não é citado, dessa mulher, mas nós sabemos muito bem quem é uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Diz que o rei Davi gera a Salomão. De quem? Da mulher que fora mulher de Urias. Batseba, ou Betsabá, como queiram, é aqui citada, não pelo nome, mas como a mulher de Urias, aquela com quem Davi cometeu um flagrante adultério, também está aqui na genealogia de Jesus. Depois vem vários homens, inclusive aqueles que não são muito conhecidos, principalmente depois do exílio da Babilônia, mas nós vamos chegar até Jesus Cristo, porque Deus ele mantém o seu povo, ele guarda o seu povo, ele guarda Israel, para que ali aquela semente de Abraão continuasse ali crescendo, os descendentes de Davi continuassem vivos, para que Jesus viesse. E aí, depois de falar sobre essa genealogia, que é extremamente importante para o povo judeu, está ali pegando os ascendentes das pessoas para ver de que tribo era, como acontecia ali no meio daquele povo. Você vai ver os livros das crônicas, o próprio livro de Números, cheio de genealogias, e aqui quando Jesus ele vem não é diferente com ele. Depois disso nós vamos ver sobre o nascimento de Jesus, e Mateus é claro ao dizer, ora, o nascimento de Jesus foi assim. E ele vai dizer que Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante que Mateus ele deixa claro que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ela estava desposada com José, ou seja, tinha um contrato como se fosse um casamento realmente com José, mas ainda não tinha tido ou consumado o ato ali com José. Mas o Espírito Santo vem e Maria concebe pelo Espírito Santo. O versículo 20 confirma que foi gerado, aquilo que está nela foi gerado o Espírito Santo, quando José, em um sonho, ele ali alertou
alertado, falado que Deus é que tinha vindo sobre Maria, sua esposa. O versículo 21 diz para nós que o anjo está falando ali com José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que a obra que Jesus vem fazer já é anunciada antes ali para José, que seria o pai adotivo de Jesus, como gostamos de dizer. Ele diz que Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados, e foi para isso que Jesus veio realmente. E o versículo 22 e 23 vai mostrar o que Mateus vai falar várias e várias e várias vezes na palavra que ele escreve, que tudo aquilo que está acontecendo é o cumprimento da palavra dos profetas. Veja aí, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós vamos ver que o menino nasce, tá? Nós vamos ver que ele vai nascer, nós vamos ver que o menino vai ser colocado no mundo. Esse menino é Jesus. José, quando acorda, o anjo diz que ele poderia receber a sua esposa, e ele a recebe. Contudo, diz o versículo 25, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto isso, até o nascimento de Jesus, José, ele se manteve ali com Maria ao seu lado, vendo aquela barriga crescer. Ele começou a cuidar daquele menino, com certeza só depois que passou o resguardo, que nós não sabemos exatamente quanto tempo durou, é que depois ele vai estar ali com Maria para consumar de vez aquele casamento. Mas ali ele está com ela, ele recebe aquela informação vinda da parte de Deus e ele aceita aquilo, e é maravilhoso. Nós vemos como o plano de Deus vai se ali desenrolando para o nascimento, o crescimento, a criação de Jesus, para que esta obra fosse cumprida, para que ele crescesse e pudesse nos salvar dos nossos pecados. E assim foi. Então não perca a leitura desse livro maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. No nosso plano de leitura, nós vamos ler os evangelhos intercaladamente. Lemos primeiro Marcos, agora Mateus. Daqui a alguns meses nós vamos ver Lucas. Depois de alguns meses vemos João. Então, durante o ano, você vai ser recheado com a palavra de Deus, com as cartas, com os evangelhos. Já passamos aqui pelo livro histórico de Atos e a palavra tem que nos encher. Queira essa palavra, tem expectativa nela. E não se esqueça, compartilhe e comente também para a glória de Deus. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.